E até perguntando sobre uma empresa que há pouco tempo ela tomou conta das redes sociais quando divulgou resultados, que é o Netflix. Vocês têm posição em A Netflix? gente tem. E vocês já falaram sobre como desinvestiram de Meta, né, do Facebook, Sim. porque enxergavam um horizonte ruim à frente. Para Netflix, vocês não enxergam um aumento de competição ou até enxerga mais isso já está no preço? Vocês confiam nos motores, no escudo da empresa? A gente, vendo em Netflix, eu acho que um exagero da percepção de impacto competitivo que é desmedido no preço. Assim, acho que criou-se uma narrativa de que a empresa vai ser atropelada pelos competidores. A gente não acredita que é isso que vai acontecer. A gente acredita que a empresa vai continuar a crescer de forma interessante, que ela tem várias ferramentas que ela pode usar para continuar a crescer de forma interessante. Uma que ela está começando a colocar em prática nos próximos meses é criar um tier, né, um serviço que seja um pouco mais barato, mas com anúncios. Que, poxa, é super comum na TV a cabo e super comum até já em outras empresas de streaming. O Spotify faz isso, O por exemplo. Spotify faz isso. Para quê? Para ficar mais acessível. Para ficando mais Priorizar acessível, mais. você vai acessar mais pessoas que querem ter o seu serviço. E já está bem claro que, mesmo cobrando mais barato, com anúncios, você consegue ganhar. Ela consegue ganhar mais até do que sem esse desconto, sem anúncios. Então, é uma troca que eu acho que é um ganha-ganha. Quer dizer, o cliente que não se incomoda com anúncios vai ganhar e que quer o pagamento vai ganhar e ela vai ganhar também bastante. Esse impacto competitivo é uma das coisas mais populares, né? Até a gente montou a nossa posição em 2018, né? 19, quando esse ruído de competição começou a aumentar muito e as ações caíram muito, aí a gente falou, olha, a gente não acha que esse negócio vai se transformar num impacto destrutivo para a empresa. A gente montou a posição e ela performou muito bem em seguida. E a gente observa essencialmente Foi em que 2019 isso? É 2019, porque pegou a pandemia, todo mundo em casa assinando pô, Netflix. andou muito. Eu lembro quando eu vi o Mas eu acho que primeiro até comentário hoje, sobre isso. desde que a gente investiu, o preço tá baixo, tá? É, Que ela e teve um caiu. período de alta e depois agora caiu. Mas eu lembro do primeiro comentário que eu vi logo no começo da pandemia, era um tweet de analista americano. E apareceu no meu explorar, assim, dele falando, olha, com todo mundo trancado em casa, eu vou comprar Netflix que vai bombar. Eu falei, nossa, que ideia mais tosca desse cara. E depois eu fiquei trancado em casa vendo um monte de série. Daí eu falei, esse cara tava certo. Ele viu antes. E uma coisa engraçada é que na nossa análise de Netflix chamou muita atenção o tamanho do sucesso que a empresa faz no Brasil. Assim, as pessoas não têm ideia, assim, ela é muito grande no Brasil, ela tem mais de 20 milhões de assinantes. Só para você ter uma ideia, assim, TV a cabo no Brasil é 14, 15 milhões de assinantes. Então ele tem mais assinantes que gente assinando TV a cabo. Né? E 20 milhões de pessoas, né, dispostas a pagar hoje, né? O preço do meio ali é R$ 39,90, né? E se você anualizar, botar essa receita, né, dá muita 8, gente. 9 bilhões de receita, né? A Rede Globo tem 11, 12 bi de receita. Então, assim, Quando é uma consegue. empresa para o Brasil, né? E aí vai ficar, assim, cada vez maior, que quando vou entrar com plano com anúncio, acho que tende a aumentar seu mercado endereçável, né? Tem muita gente que gostaria de ter, fala, caramba, R$ 40 aqui, mês aqui, não cabe no meu orçamento. E também é uma empresa que a gente viu que gerou muito valor para a sociedade, porque assim, até então era quase um desserviço que, né, que existia a TV a cabo, né, para o cliente, né? Tu fica ali trocando canal, assistindo um monte de comercial, programa repetido. Então ele simplificou muito, ele melhorou muito ali a barra, subiu a barra para todo mundo em relação à qualidade, né? E outra coisa interessante, né? Como é que funcionava esse mercado de produção de conteúdo? Era um mercado localizado pra caramba, né? Eram várias Rede Globos espalhadas pelo mundo, né? E agora, pela primeira vez, né, tá tendo essas grandes empresas, né, Netflix, Disney, HBO, Amazon, né, que dizer assim, essas são as 4 maiores, com essa possibilidade de você produzir conteúdo local e globalizar esse conteúdo local. É uma coisa que, assim, tem assim, é conhecido pela Rede Globo, né, quando fez aquela novela lá, Avenida Brasil, né, fez algum sucesso lá fora, mas a Netflix foi a primeira empresa que conseguiu fazer isso assim de forma repetida, né? Que você fazia a série Dark, né? Uma série alemã, sucesso global, né? Você fazia Na Casa de Papel. Casa de Papel, Round Six, se você fazer isso de forma industrial, assim, ela assim, é a primeira empresa e ela está muito à frente desses 4 ainda, né?
esses três players ainda têm um pensamento muito hollywoodiano, né? De você fazer grandes produções americanas e exportar para o mundo. Ela tem um diferencial muito grande em produções locais. E ainda tem muito espaço para crescer, assim, aqui no Brasil, ela tem 20 milhões. Na França, né, com a população de 100 milhões, tem 10. É engraçado, o Brasil tem mais sucesso no Brasil do que a Netflix tem na França. Mas Pois por é. quê? Porque tem uma valorização muito grande do francês com conteúdo local. Cada país tem sua particularidade. No Japão, as pessoas não estão assistindo, né, tanto programação americana assim, não estão vendo tanto Game of Thrones assim. Eles veem muito programa sul-coreano, vejo muitos animes. Então, para você se tornar um player global, você também tem que entrar no país e fazer produção local. Isso leva tempo. A Netflix aqui tem uma série muito famosa que é a Sintonia, né? Que ele fez com Condzilla. E aí ele vai entrando, cara. Ele vai entrando, assim, ao longo do tempo, fazendo conteúdos locais e você consegue fazer o sucesso no seu país e também fazer sucesso mundialmente. Agora E eles estão produzindo bastante lá nos coreanos e tal. A mãe da Nossa, Malu só minha vê mãe série coreana. Mãe. ama. É loucura. Imagino que eles só assistam E aí isso o lá, algoritmo né? fica ali só te jogando, né? Nossa, é Só te jogando insuportável. série. Não, ela fica vendo série de mafioso coreano. Inacreditável. Mas Round Six acho que é um exemplo bom de como eles conseguem capturar a narrativa, porque eu fui obrigado a ver aquele negócio. Eu não Sim. queria, mas nos stories o pessoal só perguntava daquilo. Porque Sim. fulano falou que é uma crítica ao capitalismo, outro falou que é uma Aham. crítica ao socialismo. Eu falei, o mérito do Netflix é embalar uma série que o socialista veja uma crítica ao capitalismo, o capitalista Aham. veja que é uma crítica ao socialismo e todo mundo fica se batendo em rede social. E eu fui obrigado a ver acho que 7 episódios e no final eu pensei, não gostei. Mas eu vi todos. Eu não assisti, porque eu sou resistente. Eu vi todos. A assisti Malu o- largou no primeiro, ela falou, não vou Isso é uma gostar. bosta. E aí foi. Eu fico impressionado com o fenômeno cultural que ela gera. Tem a série muito famosa que é o Stranger Things, né? Eu nunca assisti, Também mas não assisti, escapei ileso dessa. fez muito sucesso. Mas aí eles botaram, tem uma trilha sonora muito boa, que eles resgataram uma música da década de 80, que não era muito conhecida, e a música hoje faz mais sucesso da época que fazia lá atrás. Impressionante, né? Como é que ele gera isso, esse efeito. E outra coisa que a gente monitora muito, né, na empresa não é só o número de assinantes. A audiência por assinante é muito importante. Não adianta você assinar um negócio lá que é baratinho, chaveirinho, né? Eu acho que o principal ponto negativo do Amazon, né, do Prime Video, que é baratinho e as pessoas assistem menos. A gente já viu as métricas. A audiência, por exemplo, nos Estados Unidos, da Netflix, é o triplo da audiência do Prime Video. Então, esse negócio é a métrica mais importante para qualquer business de mídia, é a audiência por assinante. Então, eles têm números muito saudáveis. E quando você olha essa métrica, não, mas R$40 é muito caro, eu prefiro pagar R$9,90 aqui no Amazon Prime Video. Mas se você for ver reais por minuto assistido, ele é o mais barato. Isso é uma coisa engraçada, né? Contra-intuitivo. Então você tem que inverter a métrica que você tem que analisar, né? Assim, eu acho que a métrica mais importante é essa. Quanto que você paga por minutos que você leva, né? De tempo de vídeo. A gente não viu, olhando os dados no detalhe, assim, de comportamento do usuário no mercado americano, que é o mais competitivo, a gente não viu uma fuga de usuários da Netflix para outras empresas de streaming. Na verdade, pô, num período de um mês, de 100 usuários Netflix que podem cancelar o serviço durante um mês, 80 já voltaram depois de um mês. Então, assim, é muito fácil cancelar o serviço. Acho que a gente está passando por um período de inflação, um período também de ressaca de pandemia. Então, acho que a empresa teve o que ele chama de churn, né, que é a perda de assinantes um pouco maior do que o normal. Uma captura de novos assinantes um pouco mais lenta do que o normal, dessa impressão de, cara, acabou o crescimento, ou de que está tendo um choque competitivo. A gente não consegue diagnosticar o choque competitivo pelos números mais das entranhas, assim, de como o ambiente competitivo está funcionando. E a gente vê a empresa, pô, é uma das empresas que tem a melhor gestão que a gente conhece, assim, no mundo. É espetacular o time e a capacidade deles de execução. As pessoas lá são muito boas. Muito boas. Então, assim, a capacidade que eles têm de contornar esse tipo de ambiente, eu acho que é muito grande. Então, eu acho que o preço, ao contrário de Meta, que eu acho que foi caindo devagar, é um preço que caiu de uma vez só e as pessoas hiper descontaram na nossa visão as ações. Que fez com que a gente até aumentasse um pouco a quantidade de ações que a gente tem na empresa nessa queda.